Caríssimos irmãos e irmãs, com esta santa celebração, nós iniciamos o tempo da Quaresma. E eu gostaria de iniciar com as palavras que nós daqui a pouco ouviremos quando as cinzas forem postas sobre as nossas cabeças. Lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Essas palavras foram ditas pela primeira vez por Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, por ocasião do pecado dos nossos pais. Quando Adão pecou, Deus, quando foi visitá-los no jardim e se encontrou com ele, Deus disse: lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Essas palavras, meus santos, recordam o nosso nada. Nós somos pó. Nos recorda o nosso pecado, o pecado dos nossos primeiros pais, mas também os nossos pecados, porque quando recebermos as cinzas, ouviremos estas palavras, e recorda também a provisoriedade da nossa vida. Nossa vida é fugaz, é como um sopro, isto é, nós somos transitórios. Lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Meus irmãos, no início então da Quaresma, nós devemos ter em mente essas três realidades, isto é, que é o homem, Senhor? Que é o homem para que dele vos ocupeis tanto assim? O que é que nós somos? Nós somos pó. Por isso precisamos ser humildes e recorrer a Deus para que Ele nos ajude a ser aquilo a que somos chamados a ser. Porque por nós mesmos somos fraqueza e somos pó. Somos pecadores e é só olhar cada um para o seu coração, para a sua vida, e nós veremos que somos pecadores. E somos transitórios, isto é, somos passageiros. Um dia nós passaremos desta vida e é por isso que precisamos aproveitá-la bem, mas aproveitá-la como um cristão que busca aquilo que verdadeiramente importa, porque um dia esta vida, este mundo, esta casa deixaremos. Pois bem, se por causa do pecado de Adão nós entramos na morte, se nós formos obedientes ao segundo Adão, nós entraremos na vida. E quem é o segundo Adão? É Jesus. Se nós dermos ouvido às atitudes do primeiro Adão, nós entraremos na morte. Mas se nós dermos ouvidos às palavras do segundo Adão, nós entraremos na vida. E o segundo Adão nos diz hoje aqui, e Cristo nos diz hoje aqui na segunda leitura, por meio de São Paulo. Irmãos, diz São Paulo, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. É Cristo que está falando através de nós. São Paulo como que dizendo, não sou eu quem principalmente está falando. Cristo está se utilizando da minha voz, mas é Ele, é Deus quem está falando. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós os exortamos. São Paulo usa essas ênfases. Na primeira, em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar. Na segunda, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Meus irmãos,
nós estamos iniciando o tempo da Quaresma, um tempo de graça. Mas, se nós não aproveitarmos este tempo de graça, nós não aproveitaremos a graça de Deus. Nós receberemos em vão a graça de Deus. Nós passaremos os 40 dias que hoje estamos iniciando, nós passaremos esses 40 dias em vão, de uma maneira perdida. Nós não aproveitaremos este tempo favorável, este tempo de salvação. É assim que São Paulo fala a respeito deste tempo, e a igreja pega e o põe exatamente no início da Quaresma. No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Meus irmãos, por que a Quaresma é este tempo favorável? O que é que existe de especial, já que afinal de contas nós viveremos na Quaresma aquilo a que somos chamados a viver durante todo o ano litúrgico? Na Quaresma somos chamados a viver a oração, a penitência, né, e a caridade. Ora, mas isso é uma realidade a que somos chamados a viver sempre. Mas agora, meus santos, é toda a igreja. Isto é, nós unidos a toda a igreja, nós iremos viver este tempo de mais oração, de mais penitência e de mais caridade. Ora, se é verdade, e é verdade, o que Jesus nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos e me suplicarem algo e pedirem algo em meu nome, isto vos será concedido. Imagine quando toda a igreja de Cristo se reúne para suplicar, para rezar, para jejuar e em nome de Cristo oferecer obras de misericórdia e caridade. Mas poderíamos nos perguntar: mas por quê? Para que nós iremos fazer penitência? Para que nós iremos rezar mais? Para que nós iremos praticar mais generosamente a caridade? Sim, porque cuidado, o tempo da Quaresma não é simplesmente um tempo no qual você vai fazer mais caridade e você vai fazer mais penitência e fazer mais oração e acabou-se. Aí você diz assim: durante o tempo da Quaresma, o meu propósito é rezar o rosário todos os dias. Ou se você não reza nada, vou rezar o terço todos os dias. Ou, imagine, o melhor propósito quaresmal. Se você perguntasse a mim, se você não faz este propósito, você diz assim: padre, qual é o melhor propósito quaresmal? Missa diária. Ah, padre, eu já faço. Então vamos escolher um outro, já que graças a Deus você faz. Mas se você não faz, o melhor propósito, não existe melhor, não existe nenhum que dele se equipare e que dele sequer se aproxime, é missa diária, que você vai ouvir todos os dias a palavra de Deus, que vai ali martelar a sua consciência. E você vai, pelo menos para aqueles que podem, você terá a oportunidade de receber diariamente o corpo e o sangue de Cristo, e poderá, quando necessário, se reconciliar com Deus no sacramento da confissão. Então, se você não faz missa diária, e se não existe um motivo gravíssimo, eu aconselho, como embaixador de Cristo, como ministro de Cristo, como fez São Paulo, faça a missa diária. Padre, mas eu não posso de verdade. Então, paciência. Ah, padre, mas eu vou ter que renunciar isso e aquilo. Meu santo, minha santa, não tenha dúvidas de que você não vai se arrepender se você renunciar àquele, sei lá, a umas horinhas mais de sono, a sua caminhada e exercício que você faz logo cedo, faça no outro horário, mas sem sombra de dúvidas, esse será o melhor propósito.
Mas tudo bem, mas voltemos aqui ao ponto primeiro. Por que é que você faz esses propósitos? Porque não é? Aí você ouve isso e diz, tá bom, padre, então eu vou, durante a quaresma, eu vou fazer a missa diária. E pronto, aí você acha que este propósito já se basta por si mesmo. Não. O seu terço, o seu rosário, a sua missa diária, o seu jejum às segundas, quartas e sextas, sei lá, o seu dormir no chão, o seu ler mais frequentemente, rezar mais frequentemente a Sagrada Escritura, o seu banho frio, o seu café sem açúcar, eu não sei quais serão os seus propósitos, espero que sejam generosos, mas não sei, mas eles não se bastam a si mesmos. Isto é, durante o tempo da quaresma eu vou, sim, um outro propósito bem interessante, durante o tempo da quaresma, rede social só sábado e domingo, não tem internet durante a semana, seria um propósito bem interessante, mas, repito, ele não se basta a si mesmo. Aí você então cumpre isso direitinho durante a quaresma, você foi à missa todos os dias, no final você diz, eu cumpri. Mas você continuou linguaruda, você continuou olhando para a mulher do próximo, você continuou com desejos de mágoa no seu coração, você continuou humilhando o seu próximo. O propósito a que você se impôs não atingiu a finalidade, porque a finalidade dele é mudar a sua vida, é mudar o seu coração, é mudar o seu modo de viver, é tornar você mais semelhante a Cristo, é tornar você mais dócil à palavra de Deus. Você diz assim, eu vou participar da missa todos os dias durante o tempo da quaresma, mas se você não se esforçar por colocar em prática a palavra que você escuta todos os dias, de que valeu? Se você não procura viver conforme Cristo, com quem você faz comunhão todos os dias, de que valeu aquele propósito? Se você que se comprometeu em rezar o terço ou o rosário todos os dias na sua vida, mas de que valeu se você não está seguindo o exemplo da Virgem Maria, que diz, fazei tudo o que ele vos disser? Se você continua arrogante, se você continua traindo a sua esposa, se você continua sendo desonesto, se você continua com um coração de pedra, se você continua devasso, usando roupas inadequadas, se você continua sendo ocasião de pecado para os outros, se você continua no seu namoro, com o seu namoro desregrado, se você continua sem querer se humilhar, quando alguém humilha você, você diz umas poucas e boas que na verdade são muitas e más, né? Sempre gosto de dizer. Isto é, o propósito quaresmal, ele não se finda, ele não termina em si mesmo, ele deve ser um meio para você lutar contra o seu homem velho e a sua mulher velha, para que ele morra e Cristo ressuscite. Nas orações da missa de hoje, nós poderemos ouvir. Primeiro, nós ouvimos já na oração coleta, no início, concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar este dia de jejum, o tempo da quaresma. Então, estamos jejuando, muito bem, mas para que é que estamos jejuando? Simplesmente para passar fome? Simplesmente para sentir um tremorzinho nas pernas e uma dorzinha chata na cabeça? Não, de maneira nenhuma. Eu estou jejuando para que eu lembre que sentir fome é duro e eu me compadeça com aqueles que sentem fome e seja mais generoso em ajudá-los. Eu jejuo na quaresma para me unir a Cristo, que jejuou na quaresma também. E eu quero me configurar a Cristo, eu quero fazer comunhão com Cristo.
Fazer comunhão com Cristo apenas entrando na fila da comunhão, abrindo a boca e dizendo amém, é muito fácil, meu santinho, minha santinha. Fazer comunhão com Cristo, tendo no coração os mesmos sentimentos de Cristo, fazer comunhão com Cristo, procurando ter uma vida semelhante à de Cristo, fazer comunhão com Cristo, procurando fazer aquilo que Cristo fazia, e Cristo fazia jejum, e Cristo rezava, aí sim é fazer comunhão com Cristo. Então eu jejuo porque eu quero me unir a Cristo, que também jejuava, e eu jejuo porque eu preciso fortificar a minha vontade, que diz, come aquela comida que é tão gostosa, come um pouquinho a mais, e eu digo, não. Por quê? Porque quando o pecado se aproximar na minha vida, aquela vontade exercitada no jejum, estará firme o suficiente para dizer não na ocasião de pecado. Entende? Então eu vou fortificando a minha vontade, rezando mais, minha vontade é preguiçosa, que quer rezar menos. Vou fortificando a minha vontade, na graça de Deus, que quer fazer tudo que é gostoso, comer tudo que é agradável aos sentidos, para que eu me lembre que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para que eu me lembre que eu não posso fazer tudo o que me é gostoso e agradável, porque se eu fizer tudo aquilo que é agradável aos meus sentidos, eu irei para o inferno. Então, como a minha vontade é fraca e com facilidade ela cede, eu fortifico a minha vontade em penitências, em jejuns, para que ela se fortifique na hora da provação. Percebe? Meus santos, que nós precisamos então fazer penitência, precisamos fortificar a nossa vontade. Pois bem, para iniciar esse tempo de jejum, o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal, para que a penitência me fortaleça no combate contra o espírito do mal. A penitência vai me fortificar, vai enfraquecer um pouco, momentaneamente, o meu corpo, mas vai fortificar deveras, vai fortificar muito a minha alma contra o espírito do mal que cochicha no meu ouvido. Faz a tua vontade, procura o que te é mais agradável, procura o que te é mais gostoso aos sentidos, e eu, obediente ao Espírito do bem, ao Espírito Santo, ao Espírito de Cristo, vou dizer, eu quero fazer a vontade de Cristo, e quero ser amigo íntimo de Cristo. E Cristo jejuou, Cristo fez vigília, Cristo rezou muito, para me dar o exemplo que eu preciso jejuar, preciso fazer vigília, preciso rezar mais. Então, meus santos, os textos litúrgicos já nos colocam neste caminho, que precisamos então fazer penitência, e a finalidade da penitência é esta, seja ela qual for, aquela que você escolheu, aquelas que, uma ou duas, e tendendo o quê? Você escolhe essas duas penitências, e você focaliza, você direciona contra um ou dois pecados, um ou dois pontos fracos na sua vida, aquilo que tem feito você cair e se afastar de Deus, aquilo que tem sido ponto de dissemelhança com Cristo, aquilo que é muito diferente de Jesus, de um cristão de verdade. Então você vai e foca naqueles pontos e começa a 40 dias combater, 40 dias lutar, 40 dias suplicar, meu Deus, ajuda-me. E não tenha dúvidas, meu santo, a igreja inteira fazendo isso, a igreja inteira, o Senhor concederá a força necessária para matar o homem velho e para que ressuscitemos com Cristo, o homem novo. Mais à frente, nós iremos ouvir na oração sobre as oferendas,
pecamos, Senhor, porque nos esquecemos de vós. Voltemo-nos logo para o bem, sem esperar que a morte chegue, e que já não haja tempo. E eu estou lendo a oração diferente. É bonita, né? Mas não era essa que eu quero ler. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da quaresma, nós os suplicamos, ó Deus, a graça de dominar os nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade. Então eu faço penitência, eu faço caridade, eu faço oração para dominar os maus desejos que existem em mim. Meus santos, sejamos sinceros, existem muitos maus desejos em nós. E nós só teremos força suficiente para dominá-los se nós exercitarmos os nossos músculos espirituais. E onde é que nós exercitamos os nossos músculos espirituais? Na oração, na penitência e na caridade. Vai nos tornando fortes para que nós vençamos o diabo. Vai nos tornando fortes para que nós digamos como São Paulo, que fazia penitência: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me receber a coroa da glória. Mas o cristão que não faz penitência, e pior, o cristão que não sabe por que faz penitência, ele não cresce, ele não se fortifica, ele não combate o homem velho que domina a sua vida e o seu proceder. Poderia pegar outros textos, poderia pegar, por exemplo, o prefácio que nós iremos rezar hoje na Santa Missa. Pela penitência da quaresma, Deus, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos e fortificais nosso espírito fraterno. Quando fazemos penitência, Deus corrige os nossos vícios, Deus eleva os nossos sentimentos, ensinando-nos a amar as coisas do alto, e Deus vai também reconciliar, fortificar o nosso espírito fraterno. Percebe, meus santos, tantos benefícios que a penitência, a oração, a penitência e a caridade, quando feitas com foco, realizam na nossa alma. Então vamos aproveitar. Deixai-vos reconciliar, não recebais em vão a graça de Deus, não vivamos de qualquer maneira o tempo da quaresma, não vivamos de qualquer jeito. Não, se você ainda não fez o seu propósito, se você ainda não assumiu este tempo, dobre os seus joelhos depois, se você vai comungar, depois da comunhão, faça um momento de ação de graças e peça a Deus: Senhor, me ajude, meu Deus. Me ajude, Senhor. Imagine a alegria que você vai dar a nosso Senhor, você que veio hoje aqui a esta missa, ou você que vai ouvir esta homilia, você que não tinha propósito nenhum, você que não tinha ardor e vontade nenhuma de fazer uma santa quaresma, você faz um propósito de dizer: eu vou ser generoso com Deus, eu vou viver esta quaresma como se ela fosse a primeira, como se ela fosse a única, como se ela fosse a última da minha vida, porque eu sou pó. A minha vida é passageira e eu não sei quando me será dada uma outra quaresma para viver. Vou viver. Aí você alegra o coração de Deus, mas o diabo, que é astuto, ele diz: muito bem, já que eu não consegui ganhá-lo pela tibieza, pela preguiça espiritual, muito bem. Já que eu não consegui levá-lo pela preguiça e fazer com que ele não fizesse propósito nenhum, muito bem. Já que ele agora inventou de querer ser generoso, de querer ser generosa, de querer ser fervoroso, de querer ser fervorosa, muito bem, eu vou colocar vaidade no coração desse infeliz, e tudo que ele fizer não vai valer de nada. Eu vou fazer com que ele jejue e mostre para todo mundo que está jejuando. Eu vou fazer com que ele faça caridade e mostre para todo mundo que está fazendo caridade. Eu vou fazer que ele reze e mostre para todo mundo que está rezando. E aí, perdeu todo o fruto espiritual daquilo que tinha feito. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje.
Faça oração, faça penitência, faça caridade, mas faça diante de Deus. Queira receber a recompensa de Deus. Não faça diante dos homens, para que os homens vejam, para que os homens elogiem, para que as pessoas digam: nossa, coitadinha, gente, está jejuando tanto. Nossa, gente, como ele é santo. Olha a penitência que ele está fazendo. Aí você faz e diz em casa: ninguém faz penitência. Olha para mim, eu estou fazendo isso e aquilo, e vocês não fazem, vocês não valem nada. Que você quer ser admirado, admirada, e o diabo está feliz do mesmo jeito, porque nada daquilo valeu, porque você no fundo é um vaidoso desgraçado que quer receber a recompensa do mundo e não de Deus. Quando fizer, faça às escondidas, que o teu Pai, que está oculto, que vê o oculto, que vê o escondido, te dará a recompensa. Meus santos, com essas armas, estamos prontos para fazer uma santa quaresma e ressuscitar com Cristo na Páscoa que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.